Eu já começo perguntando, já trago aqui informação, porque a gente estava falando há pouco sobre essa questão envolvendo o Congresso Nacional tendo uma frente ali muito ampla contra o Supremo Tribunal Federal. Falamos há pouco sobre isso. Falamos da proposta de emenda à Constituição que trata ali da derrubada das decisões do Supremo Tribunal Federal, mas não é a única. Existem outros projetos que estão ali tramitando e que têm ali como foco, vamos dizer assim, o Supremo Tribunal Federal. Reação do parlamento contra o Supremo. E aí eu queria a avaliação de vocês sobre essas propostas. Começando hoje pela Laura Barros, nossa procuradora aqui do Quadro Visões. Laura, qual que é a sua avaliação sobre esses pontos? E na sequência já vem Paulinha Carvalho, publicitária. Bom dia, meninas. Bom dia, Yasmin, bom dia, Paula, bom dia a toda a nossa audiência. Bom, Yasmin, como estava sendo já dito aqui de uma forma brilhante, eu acho que a gente não pode deixar de ficar meio perplexo até com essas iniciativas do Congresso, né? O que a gente tem objetivamente é uma reação, é uma retaliação. Eu acho que é apropriado usar esse termo, em razão das decisões do ministro Dino, depois ratificadas pelo plenário do Supremo, relacionadas às emendas PIX. Vamos lembrar que aí para esse ano a gente tem uma previsão de 8 bilhões de reais destinados às emendas PIX, que da forma como vem sendo operacionalizadas, não tem nenhuma transparência, não tem rastreabilidade, não tem nenhuma análise prévia, nenhum planejamento específico, ou seja, não existe uma garantia de coerência daquele gasto, ou nesse aspecto, como eu disse, desses valores tão vultosos, com um orçamento que é construído de uma forma mais responsável, mais cautelosa, a partir de dados. Ou seja, quebra-se uma lógica de planejamento da ação pública. O que se esperaria? Que para um ano a gente vá ter aí uma expectativa do que vai acontecer no ano anterior. Quando se permitem tantas emendas assim, nesse valor tão absurdo, tão considerável em termos percentuais, inclusive, do orçamento, quebra-se absolutamente essa previsibilidade, essa lógica, sem falar, é claro, da questão da transparência, do controle social, da rastreabilidade, como eu disse. Então, a origem tem que ficar muito clara. É uma queda de braço, é uma disputa de poder que está acontecendo, que, aliás, como vimos observando entre as diversas esferas. Eu falo que a gente vive aqui uma crise de confiança nos poderes e uma crise institucional generalizada, porque realmente a gente vê muita dificuldade de diálogo, de ação coerente entre judiciário, executivo e legislativo, já não é de hoje, infelizmente. Então, o Congresso Nacional, claramente irritado com essa decisão, que na verdade só dá aplicabilidade à ordem constitucional, não existe nenhuma novidade nessa decisão do Dino ratificada pelo plenário. O que se faz realmente é compreender ou clarear o que a Constituição já dizia: os gastos públicos, o dinheiro público tem que ser controlável pelos órgãos de controle e pela própria sociedade. Agora, o Congresso não gostou e está ostensivamente provocando ou reagindo, sem pensar nos prejuízos que essa reação fatalmente trarão para a sociedade brasileira. Tentou-se aí um diálogo, houve aquela reunião, buscou-se um meio termo, porque vamos lembrar que, inclusive, o ministro Dino determinava a realização de uma auditoria pela CGU com relação aos PIX já feitos, essas emendas PIX já transferidas durante esse ano, inclusive com relação à economicidade, à efetividade. Então, tentou-se buscar um meio termo. Agora, a provocação já havia sido feita, né? Então, a gente tem basicamente hoje 3 PECs que estão tramitando, serão submetidas à Câmara dos Deputados: a PEC 8 de 21, a 50 de 23 e a 28 de 24. Todas elas, em linhas gerais, buscam, em pouquíssimas palavras, o exercício da atividade jurisdicional pelo Congresso Nacional, o que é por si só, e até intuitivamente, um absurdo, né? Então, vejam, o Congresso Nacional pretende a atuação como executivo, enquanto determinante de onde vão os valores públicos, e pretende se imiscuir também na condição do judiciário. Além desses, existem alguns outros projetos de lei relacionados à criação de crimes de responsabilidade,
para os ministros do Supremo, a questão da proibição de comentários políticos, isso aí é uma questão que já existe hoje, até já tem algum entendimento pelos magistrados. Então, realmente, é um cenário que eu diria caótico em termos institucionais que vivemos hoje. Paulinha, é contigo. Eu amo que o interesse público, assim, zero, uma briga entre eles. Começou essa grande treta, entendeu? Tipo assim, por uma coisa que em teoria seria maravilhosa, que a gente sabia que para onde vai o dinheiro dos nossos impostos, e agora a gente tá aí nessa briga e que no fim, gente, eu acho que é super difícil de resolver, porque pensa, deputado federal, todo mundo tem foro privilegiado. Então, se tiver algum problema, vai cair no STF. Então, assim, aí vira esse jogo muito louco, né? Um quer mexer com o outro, mas não pode mexer muito, porque vai que eu tenho o rabo preso aqui, eu tenho o rabo preso ali. Então, quem que vai pedir impeachment de ministro? De repente, você cai lá com um problema bem com aquele ministro, enquanto tá correndo esse processo de impeachment, é ele que vai decidir alguma coisa, sei lá, a seu respeito. Olha, eu acho que é uma confusão muito louca e que nós, cidadãos aqui da cidade, a gente que tá aqui só olhando, fica pensando, gente, em que momento a gente vai ter as instituições preservadas, tranquilas, só desempenhando o que é melhor para a nação? Tipo assim, que seria o ideal. Por que que o Congresso tá brigando com o STF? Por que que o STF chega ao ponto de ter que interferir em algo que já era claro? Tipo, por que que querem esconder para onde eles vão colocar ou não o dinheiro? Já não teria que ser muito claro para a gente para onde está indo o dinheiro do nosso imposto? Não é do nosso interesse? E é muito louco como os próprios deputados e tal acabam convencendo as suas bases, trazendo aí coisas outras, né? Tipo, por exemplo, não foi uma decisão monocrática, porque o cara decide o que ele quer, ele assina o que ele quer, era muito isso em cima do Alexandre de Moraes, né? Ah, do nada o cara foi lá e assinou um pedido de prisão, como se funcionasse assim, coisa que não funciona, mas a pessoa que não sabe, que tá tendo uma investigação, que é um pedido da Polícia Federal, o que que ela imagina? Ah, foi isso mesmo, o cara acordou e pensou, não gosto dessa pessoa, vou assinar aqui para acontecer essa operação. O Flávio Dino sozinho pegou e assinou aí essa medida e os outros ministros nem souberam, entendeu? Porque foi monocrático quando depois foi validado. Então, assim, as pessoas não têm muita noção de como acontecem os processos. Eu não estou falando só no judiciário, acho que também no Congresso. Então, assim, o que a gente vê? Rola uma grande pinimba entre eles, tá? E até o Poder Executivo também, é todo mundo, são os três poderes, que deviam só se autorregular a interesse das pessoas, mas não, eles fazem por interesse próprio. Porque é interessante que eles se autorregulem, né? A gente não quer que o Congresso vá lá fazendo o que ele bem queira e que ninguém possa interferir. A gente não quer que um presidente possa assinar tudo o que ele quer sem, né, os outros poderes, o Congresso poder interferir, que foram as pessoas, enfim, votadas pela população. A gente não quer um judiciário, por exemplo, que seja oprimido por um presidente, né? Que, tipo, dependendo, o presidente faça uma pressão, o judiciário não possa decidir a respeito de alguma coisa, ou dependendo do Congresso, o judiciário não possa, né, determinar ali alguma coisa a favor da população. Só que aí se perde, né? Em vez de eles estarem a favor da gente, do povo, de quem os elegeu, para quem eles trabalham, de quem eles recebem. Não, eles fazem próprio. É meio, tipo, sobre eles, entendeu? Eu também acho que, assim, o judiciário merece todo o respeito, toda a institucionalidade, mas também tem que estar aberto a cobranças e, né? Porque hoje eles têm uma visibilidade muito grande. É engraçado, a gente não sabia quem eram os juízes do Supremo. Nunca se soube, né? E, de repente, nossa, a gente sabe até quem é, né? A gente sabe tudo, que a pessoa pensa aqui, que a pessoa pensa acolá. Então, assim, também essa exposição tem um custo, né? Eu acho que tem muitas coisas que deveriam ser repensadas, assim, inclusive pelo judiciário, mas eu acho que essa briga que é pontual e por interesses pontuais, como a Laura trouxe, não é uma discussão grande a respeito do... Não, é assim, você fez isso aqui com a emenda Pix, então a gente vai fazer isso daqui com essa outra coisa. É na base da chantagem, entendeu? Não é no pensamento sobre a instituição, sobre como melhorar. E eu acho que nunca vai ser isso, que é o pior.
Isso que é o mais triste, porque é sempre um batendo no outro e a gente só olhando, assim, ó, tipo um ping-pong. Sei. Aham. Tá. É assim. Brasil, né? Mas eu acho que no mundo inteiro também existem muitas discussões a respeito disso, né? Não sei se a gente tá tão sozinho aí. A gente tem que tentar se consolar, né? Tentar o consolo de alguma forma, né, Paula? É isso. E olha, mudando um pouquinho de assunto, você falando dessa questão, porque às vezes sobra pra gente, né? Porque a gente fica vendo esse ping-pong, esse lá pra cá, a Laura também trazendo detalhes ali dessa disputa de poderes e que no final das contas é o cidadão, o eleitor que fica ali na ponta e que de alguma forma sai prejudicado. Um outro ponto que trago aqui para nossa conversa, que está prejudicando as pessoas em suas cidades, é a questão dos incêndios. Aqui em Brasília, por exemplo, essa época do ano, eu moro em Brasília há muitos anos, e essa época do ano é sempre um período ali muito seco, é umidade relativa do ar muito baixa. Só que eu nunca tinha visto um cenário como que eu vi nos últimos 2 dias, daquela neblina, não de frio, porque realmente está bem friozinho de manhã, mas é aquela neblina de fumaça da queimada que está vindo principalmente do Sudeste. Impressionante ver o quanto de fumaça está aqui por conta desses incêndios e dessas queimadas. Qual que é a avaliação de vocês? Vocês estão sentindo aí esses efeitos de onde vocês falam? Agora eu vou começar pela Paula. Olha, eu não sei se é isso, né? Porque a qualidade do ar aqui em São Paulo, digamos que não é das melhores nunca. A gente estava sem chuva, então estava uma situação bem complicada. Teve uma chuva e caiu a temperatura. E eu estou com uma asma, uma bronquite, uma rinite. Acho que igual a toda a população aqui da cidade. Mas aí eu não sei julgar se piorou ou se melhorou. Pelo menos daqui de onde eu tô, eu não tive essa visão da fumaça e tal. Mas, gente, acho que é uma situação, não só a questão dos incêndios, mas, por exemplo, dos alagamentos, que cada vez mais a gente vai ter que enfrentar. Porque você pode não querer falar sobre mudança climática, mas que tem alguma coisa de diferente, é inegável, né? E tá piorando, e não é só aqui mesmo, porque o mundo é um só, é um mundão, né? E a gente vê, por exemplo, na Califórnia é tradicional ter essa temporada de incêndios. É algum problema que eles já endereçam, assim, em Portugal também. E agora, quem sabe, a gente inaugurou uma era em que, aqui em São Paulo, a gente vai ter que ficar alerta com isso. Porque realmente foi muito sério o que aconteceu. Houve essa questão de se questionar se eram incêndios criminosos ou em relação só a essas mudanças climáticas, pelo que já foi apurado até agora. Tiveram 3 casos, né, que foram ali criminosos e que, enfim, devem continuar sendo investigados para se entender como, mas na medida do que disse o governador Tarcísio, foi uma questão mesmo, baixa umidade, ventos, e aí o espalhamento desse fogo, super perigoso, né, chegando na casa das pessoas ali, tem imagens bem impressionantes da linha do fogo, né, quase chegando no condomínio, tem um monte de imagens aí na internet, mas tem uma série que chama Extrapolations, que tá na Apple. É uma série que pouca gente comenta, mas acho que vale a pena a gente assistir, porque eu assisti há um tempo atrás e eu achava que ela era muito apocalíptica. Porque ela traz uma história, enfim, algumas histórias, na verdade, que se passam num ano de 2070, em que esses problemas de fuligem, né, no ar, de sol sem barreira, de alagamento e desaparecimento de cidades, onde essas são questões mesmo do dia a dia ali das pessoas que vivem nas cidades do mundo inteiro. E eu olhava aquilo e falava, nossa, mas também, hein, que viagem, nossa. E de repente a gente começou a ver imagens nas notícias do mundo que tem tudo a ver com o que está sendo mostrado lá de forma cinematográfica. Então, assim, até para a gestão pública mesmo, são previsões que vão ter que ser feitas, né? Quando se imaginou que agora o governador ia ter que estar lá costurando com o prefeito, com o governo federal, que inclusive mandou ajuda lá do Exército para conter incêndios em São Paulo. Talvez isso se torne algo recorrente, se torne um assunto, um problema, uma preocupação da população, e não algo pontual. E eu acho que a gente tem que começar a levar isso a sério,
e ter consciência de que, gente, a gente desandou muito nesse aspecto. Assim, a gente já deixou o dever de casa, talvez nem dê tempo de voltar para uma taxa zero, que é o que falam, né? A gente só vai agora numa decaída e vai ter que lidar com esse tipo de coisa. Tanto nessa parte da seca, eu acho, como também a gente vê aqui no Brasil já essa questão das chuvas, né, dos alagamentos e tudo mais. Laura? Pois é, gente, é algo que mexe com a gente mesmo, né, Paulinha? É algo que a gente parece que está tão distante, mas de repente a gente vem sendo tomado por cenas inimagináveis há um tempo atrás, né? Eu fui para o interior nesse final de semana e pude acompanhar ao longo da estrada da Castelo Branco aqueles vários focos de incêndio, muito próximos, inclusive, à pista, algo que eu jamais tinha visto. A hora que eu cheguei na minha cidade, eu cheguei em Botucatu, o ar estava irrespirável, foi muito impressionante, assim, de ver as mesas dentro de casa com fuligem. Isso, não tenho recordação disso ter acontecido. Ou seja, a coisa realmente está muito diferente, está muito mais séria e pior, viu, Paulinha? Não é que foi surpresa. Né? Você sabe que em 2015, a Presidência da República, em parceria com o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, fizeram um levantamento profundo a respeito das perspectivas climáticas do Brasil. Para quem tiver interesse, até o relatório chama Brasil 40. Brasil 2040, cenários alternativos para adaptação à mudança climática. E tudo isso que está acontecendo já estava previsto ali, né? E não é mágica, não é previsão, é simplesmente uma análise do que estamos fazendo e para onde estamos caminhando. E não obstante essas informações já estivessem disponíveis, ninguém prestou muita atenção, ninguém tomou providência, o executivo ficou ali pensando mais em construir ponte, eventualmente fazer obras que impressionam mais, com objetivos eleitoreiros, né? A gente tem toda essa discussão aborto, não aborto, a criminalização, a questão das emendas PIX, e questões tão urgentes assim foram simplesmente deixadas de lado. Agora, um outro lado que também tem a ver com nossos assuntos que a gente estava trazendo, com os dois pontos que foram tratados aqui, existe uma PEC, a PEC 44, vejam, chega a ser até irônico. Ela tem a ver com a questão do clima e com a questão das emendas parlamentares. O que essa PEC prevê? Que 5% do valor das emendas parlamentares devem ser destinadas para prevenir ou para combater essas catástrofes climáticas, essas catástrofes, esses eventos aí que a gente está assistindo com mais constância ultimamente. Irônico porque, na visão do Congresso Nacional, 5% seriam suficientes para tomar conta das questões climáticas e os outros 95% eles teriam liberdade para encaminhar para onde bem lhes dissesse. Agora, a gente não pode reconhecer que melhor 5% do que nada para que tenha aí esse carimbo, essa destinação obrigatória, como a gente vê em saúde e educação. Essa PEC foi aprovada em julho agora, de 24, e na Câmara dos Deputados, e está pendendo de apreciação pelo Senado. Vamos ver se a gente tem alguma evolução nesse sentido, e mais importante, tomara que a gente consiga repercutir essa discussão, para que o cidadão saiba qual é o nível de importância que está sendo dado a essas questões que ele está sendo, essas situações tão catastróficas, tão sérias, que toda a população está se expondo e que mexe, em última análise, com a nossa saúde, com a nossa economia. Imagina o prejuízo que advirá desses episódios desse último final de semana, né? Então, a gente tem que estar realmente atento e cobrar dentro do possível para que isso não se repita ou se repita de uma forma controlada, se é que assim pode dizer.